informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. E aí, pessoal, muito bem-vindos aqui mais uma noite, uma quinta-feira deliciosa. Estamos aqui ao vivo na Rádio Armazém para mais um programa da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou o Maurício e eu tô aqui hoje com a Manu. E aí, Manu? Fala, gente! Só quero deixar aqui o meu protesto com esse frio, porque acho um desrespeito com o cidadão uma temperatura dessa. Inclusive, já peço desculpas porque eu estou meio pesteado. Talvez algumas tosses vazem no microfone da rádio. Peço desculpas aos ouvintes, especialmente também ao pessoal que ouviu o programa do Boca, que é toda segunda-feira às 7 horas aqui na rádio também. Eu estava participando essa semana e tossi não foi pouco no meio do programa, então... Mas quem tá mais pesteado que eu é o Moro. Por falar em inteiramente pesteado... O Moro hoje não tá... Ele normalmente acompanha a mesa aqui com a gente, mas hoje não tá compondo porque ficou febril. Mas há especulações também de que, na verdade, ele inventou essa história e essa hora tá embriagado por alguma sarjeta, porque hoje é aniversário dele. Então, parabéns, Morinho! Parabéns, Morinho! E acabei de deixar 3 ouvintes da rádio surdos com o assobio que eu dei no microfone. Foi mal aí, galera. Quem faz a técnica aqui com a gente é o Edson, aqui na rádio. Muito obrigado, Edson. E o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos, a ideia é que seja um programa divertido, um programa confortável e especialmente que seja divertido pra gente fazer. A gente tenta fazer um programa divertido e aí a pessoa que tá nos ouvindo, se ela se divertir também, a gente tá no lucro, ok? Ok. Então, todo programa, alguém da mesa traz um tema. Hoje quem trouxe o tema foi a Manu e começa com um joguinho de adivinhação. A gente vai ter 3 dicas e no caso hoje só eu vou tentar adivinhar e pra isso a gente tem um placar. O placar no momento é o seguinte, o Moro tá com 2 pontos. Acho inclusive justo que ele não esteja hoje. Que aí vai dar uma aliviada, porque ele é o que tá na frente. A Manu tá com 0,5 ponto. Se você quiser saber por quê, ouça o nosso episódio 2, eu acho, que tu ganhou esse 0,5 ponto. Ouça todos e Ouça tente todos. descobrir. Divirta-se. E eu tô com 0 até agora, muito infelizmente. Mas antes, Manu, de tu fazer a charada... e também o programa encerra com um conselho. Quem quiser sugerir algum tema ou precisar... de algum conselho, de alguma dica aí pra sua vida, pra tentar se achar no mundo e na vida, pode procurar a gente lá em @tibicoaltair no Twitter ou tibicoaltair@gmail.com, pode mandar também. Se quiser que a gente não fale o teu nome, não tem problema, é só deixar lá bem avisado no comecinho da mensagem, por favor, anônimo, etc. Que nem a nossa amiga Juliana, na semana passada, ela disse, por favor, quero um conselho anônimo. Não falamos o nome da Juliana. Isso. Agora, antes de começar com o tema, Manu, e com as charadas, a gente tem um repasse para fazer em relação ao nosso último programa. No nosso último programa a gente discutiu o astro da música, da TV, do show business, do entretenimento. O verdadeiro rei. O verdadeiro rei, o Chorão, o homem que está em paz. E aí a gente no nosso Twitter, a gente sempre tenta por volta da quarta-feira fazer uma enquete para discutir alguma coisa para começar a discussão aqui no nosso programa na quinta. E no nosso Twitter, na última quarta-feira, a gente perguntou se a Globo fosse produzir uma minissérie premiada sobre o Chorão, quem é que deveria interpretar esse gênio? Importante deixar claro que a redação dessa enquete é culpa do Moro, por sinal. Então, ele está presente aqui nesse programa também, de certa forma. A gente teve 8 votos, infelizmente, e pouquinhos, menos do que nas outras. Pessoal, estou muito triste com vocês deveriam estar votando bem mais. 13% dos votos foram para o incrível Murilo Benício. Tu lembra do Murilo Benício, mano? O da Jade. O que fazia o clone, sim. Lembro. Nossa, como é que pode? Os caras fez um monte de coisa de lá pra cá. No entanto, essa é o que marcou ele. Em segundo lugar, com 38% dos votos, Sérgio Rondiakoff. Que? O Cabeção! O Cabeção. É o Murilo Benício da Jade, o Sérgio do Cabeção. Eu acho que eu votaria no Cabeção. O Cabeção, ele pode não ter todo o talento, perspicácia... ou qualquer tipo de preparo, mas ele tem o clima certo, entendeu? Ele tem o clima perfeito, ele daria um ótimo Chorão. Seria talvez um desrespeito com o Chorão, né? O nosso programa, por outro lado, foi muito respeitoso com a memória de Chorão, mas uma série com o Sérgio talvez não fosse um bom respeito. Não, eu acho que seria Cabeção, Chorão. Começa com C. Os dois marcantes na Malhação.
Eles estão verdade, destinados não pensei um ao nisso. outro pelo destino. Certo. Mas a opção que venceu, se dependesse do pessoal que acompanha o Tibico Altair, quem representaria o Chorão na minissérie da Globo seria a Tilda Swinton. Não sei se tu lembra de nome quem é. Olha, essa é uma opção, no mínimo, inusitada. Não sei se tu lembra de nome quem é, não sei se nossos ouvintes lembram. Ela é uma atriz bem magrona e Ela loira que é faz a Rainha o do Deus. Gelo. Ela é a Rainha do Gelo, isso. Ela faz o Deus também no Constantine, se eu não me engano. Ou é uma atriz parecida, agora não lembro. Ela faz, na verdade, que ela faz tipo o diabo. Não, o Anjo Gabriel, que é meio diabólico, assim. Ah, Ele é meio isso. louco, assim. Olha aí os spoilers, gente. Enfim. Mas é a Tilda Swinton. E ela, se dependesse do pessoal do Tibico Altair, seria ela quem interpretaria o Chorão nessa minissérie premiada. Mas Então, foi uma série premiada. o nosso amigo do programa que vem antes da gente, a galera do... Freud Explica, excelente programa, começa pelos dias 8, você pode sintonizar às 6 pra ouvir Mercearia, fica às 7 horas, tem um programa sobre moda, é isso? No Cabide. E às 8 tem o Freud Explica, às 9 encerra sua noite linda com Fundação Tibico Altair. De acordo com a galera do Freud Explica, uma boa pessoa pra interpretar o Chorão seria o Adam Sandler, que eu acho que tem um clima parecido com o Cabeção, só que bem sucedido, com todo respeito, Cabeção. Sim, o Matheus comentou. Eu acho que se o Chorão, o Cabeção, se o Chorão fosse gringo, já teria essa minissérie e com certeza seria o Adam Sandler que interpretaria. Talvez o Adam Sandler interpretasse mais de um personagem, por sinal. Mas eu acho que isso na verdade seria assim, ó, teria um filme, mas o filme seria meio B. O que seria bem famoso seria a série, porque eu acho que a série Chorão, a história do Chorão tem um quê de série. Será que a Netflix se interessaria por produzir isso? Olha aí, Netflix, chama nós que a gente Pra escreve. fazer esse roteiro. É isso aí. Sou contra. Mas qual que é a charada pra hoje, mano? Vamos lá, teste-me. Então, eu estou meio nervoso porque esse é o primeiro tema que eu tô trazendo. Então, se você achar um tema ruim, não diga nada e guarde pra você, porque eu não quero saber. Só quero mensagens de apoio e amor. Então, a dica de hoje, a primeira dica é um evento climático. Ah, meu Deus do céu, como assim, Uou, a porta aqui da rádio acabou de abrir sozinha. Foi um vento. O artigo é vento. Não. A segunda dica é que, apesar de ser um evento climático, envolve fauna. Envolve fauna nesse evento climático. Tá, é o aquecimento global. Não. E a terceira dica é que esse evento climático que envolve fauna nunca foi visto por nenhum de nós três aqui nessa mesa e não é neve nem erupção de vulcão. Um evento climático que envolve fauna, nunca foi... é aquele negócio das algas que brilham. Não, mas alga não é fauna. É fauna ou é fora? É as algas que brilham? Não. Como é que é o nome... Calma, como é que é o nome das algas que brilham? eu não sei. Não sei. É terro ponto. Finalmente um ponto conseguido de forma justa e sem ser uma chorona. 1,5 pontos pra Manu, que tá encostando no Moro, que tá só com 2, hein? Olha aí, Moro, eu tô respirando no teu cangote. Pra quem não sabe, esse placar é o seguinte, a pessoa que tiver, a gente não falou sobre isso no começo do programa, né? A pessoa que tiver com menos pontos, que no caso no momento é eu, na última quinta-feira de novembro, que se eu não me engano é dia 28, a gente vai marcar de encontrar os ouvintes aí do programa pra dividir um latão de cerveja. Os primeiros 12 a chegarem e não disserem aí como é que vocês estão, falarem bom dia Galisteu, eles recebem um latãozinho de cerveja. Então, o tema de hoje é chuva de animais. Chuva de animais. Chuva de animais. É um evento climático, envolve fauna e nenhum de nós viu. Tá, mas aqui tu vai ter que me explicar por que isso é um evento climático. Eu agradeço por tu ter trazido esse artigo. Chuva de animais. Ok, O nome já mas tá eu tô dizendo. supondo... Tá bom, eu quero que tu leia, por favor, o artigo. Animais chovem. E tipo, o nome é literal? Essa é a minha pergunta. A Manu, eu, o Edson, tá todo mundo aqui um pouquinho pesteado, então às vezes eu vou precisar preencher o vazio enquanto ela espirra e ela o vazio enquanto eu tuço. Isso, chuva de animais é literal? É a minha primeira pergunta. Sim, é literal. É chuva de animais, literalmente. Imagina uma chuva, agora imagina ela sendo de animais. É isso. Tipo sapos no Egito, não sei qual peste do Egito. Inclusive, eu acho. Vamos ler sobre isso? Vamos. Sobre isso? Sobre chuva de animais. É a proposta desse programa. Eu achei que era isso que a gente vinha fazer hoje. Não sei. Isso, exatamente. Às vezes eu me engano.
Eu também não sei se eu falei no começo, mas a gente não simplesmente traz um tema. A gente lê um artigo do Wikipedia sobre ele, que é um pouquinho mais simples ainda. A chuva de animais é um fenômeno lendário relativamente raro que sucedeu em algumas cidades ao longo da história. Os animais que costumavam cair do céu eram peixes, sapos e, por vezes, pássaros. O que será que a Wikipedia quer dizer com lendário? Tipo, ele tá questionando a realidade desse fenômeno? Então, é lendário e que se sucedeu algumas vezes Tá estranho, né? Mas a gente já sabe que a Wikipédia... É pouco rigorosa, meio rigor bagunçada. não é a coisa da Wikipédia. Mas é muito boa. É muito boa. Eu defendo a Wikipédia. Eu defendo a Wikipédia a gente também escolhe os artigos, vai ver assuntos sobre artigos sérios, tá séria a coisa, ótimo, mas exatamente. sobre chuva de animais... Se fosse aquecimento global, tenho certeza que o artigo estaria perfeitinho, muito bem redigido, muito bem referenciado. Chuva de animais é que é um assunto que não tá tão em voga. Por isso que serve o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Pra chamar atenção pro que é necessário. Exatamente. Pra chamar atenção pro que não tá sendo discutido. Vamos ver o que mais que o artigo da Wikipédia diz. Em certas ocasiões, os animais sobreviviam à queda, principalmente os peixes. Em muitos casos, no entanto, os animais morriam congelados e caíam completamente encerrados em blocos. Encerrados em blocos? Encerrados em blocos de gelo. Tá. Sim, um gelo, tipo um pedregulho, um granizo que cai. Que curioso, porque diferente de meteoros, quando caem, eles pegam fogo, já os animais congelam. Não, pode ser porque... Caso isso fosse verdade. Não, pode ser porque cai granizo, entendeu? Não é só uma chuva de animais, é uma chuva de animais congelados. Esse tipo de fenômeno é um fenômeno climático real que existe, acontece, pelo visto, sim. Isso demonstra que foram transportados a grandes altitudes, onde as temperaturas são negativas. A violência deste fenômeno é palpável quando caem apenas pedaços de carnes e não animais inteiros. Tipo, o bicho sobe em altas alturas por... alguma loucura. Não, Maurício, eu acho que tu tá tentando dar uma explicação pra isso e não é assim que a vida funciona. Tá. Tem momentos que tu tem que só deixar o Wikipédia te levar, entendeu? Tá certo. Vamos lá. Vamos nessa onda. Chuva de animais são um assunto recorrente na literatura e no cinema. Por exemplo, uma famosa sequência como uma chuva de sapos... cara, que bom que a gente vem logo depois do Freud explica. Que a quantidade de ato falho. Uma chuva... Oh, meu Deus, eu não consigo dizer. Bom, vocês sabem. Uma chuva de sapos. É apresentada no final de Magnólia. Que interessante. Ocorrências registradas e lendas. Textos e lendas anteriores à Idade Média. Pelo visto, essa coisa de chover bicho é algo que já tá acontecendo aí há um bom tempo. Parece que desde que existe bicho, já tá chovendo bicho no mundo. Tipo uns 30 anos. Na literatura antiga, abundam testemunhos de chuva de animais. Desculpa. Não. Isso, o Moro é a pedra que mantém esse programa com um pouquinho de nível acima da quinta série. Com a ausência do Moro aqui vai ficar impossível falar qualquer palavra que pode ser interpretada de um jeito eu não consegui. Eu tive que quinta série A. O que mais? Na literatura antiga, são fartos os testemunhos de chuva de animais e chuvas de diversos objetos, alguns deles orgânicos. Poder-se-ia retomar ao Antigo Egito se der crédito ao papiro egípcio. Nossa, obrigado! É uma Wikipédia maluca. Obrigado quem escreveu esse artigo. Ao papiro egípcio de Alberto Tully. Olha. Cuja própria existência é controversa e do qual se diz que registraria fenômenos estranhos. Isso é uma fonte primária. Como o surgimento daquilo que a literatura sobre fenômenos paranormais interpreta como um OVNI. De modo particular, registra-se também a queda de peixes e pássaros do céu. Na verdade, eu acho que a gente tem que fazer um disclaimerzinho só nesse programa, que é: existe uma chuva de peixes, que é quando colocam nos açude peixe.
Nossa, é verdade. Isso, eu já vi mas vídeo disso. as pessoas não acham que tá chovendo. Isso caracteriza peixe, chuva, acho que né? Eu acho que não. Eu acho que essas chuvas são tipo um evento maior e inexplicado e não em cima de um açude. Não, e pra explicar pra quem tá nos ouvindo, é possível, na verdade, é o método mais recomendado de como que tu popula um açude ou um lago que tenha já sem peixes e coisa do tipo. O método mais recomendado é tu entupir um avião de peixes, e com água, óbvio, com tanques com água e com muitos peixes, e jogar eles do alto. É de longe isso é muito impressionante. Quando eu li sobre isso eu fiquei muito impressionado. É de longe a maneira mais confortável, com menos mortalidade. A taxa de mortalidade de peixes com esse método é muito menor do que, por exemplo, transportar eles num caminhão-pipa, uma coisa do tipo, sabe? Por causa que, sei lá, demora mais tempo, tem, tipo, sei lá, os balanços da estrada e coisa do tipo que faz muito mal pra eles. Mas ir de avião e jogar eles de altas altitudes na direção ao lago é a melhor opção. Impressionante. Os nossos ouvintes que são piscicultores estão muito gratos a essa informação agora. Procure um avião aí pra ajudar a transportar seus peixes. Na Bíblia, narra-se como Josué e seu exército foram auxiliados por uma chuva de pedras que cai sobre o exército amorita. Tá, mas isso é pedra. Mas pedra será é tipo que pedra animal. não é um tipo de animal? Tem esse ponto aí também. A Bíblia evoca outras intervenções celestiais desse tipo, como o surgimento de rãs, numa das 10 pragas do Egito. No século IV, antes da Era Comum, o autor grego Ateneu menciona uma chuva de peixes que durou 3 dias na região de Querônia. E no século I, o escritor naturalista Plínio o Velho descreveu a chuva de pedaços de carne, sangue e outras partes de animais como rãs. Finalmente, na Idade Média, a frequência do fenômeno em certas regiões levou as pessoas a crerem que os peixes nasciam já adultos no céu e em seguida caíam no mar. O que é ciência, né, cara? Observar um mundo empírico aí, que diferença que faz na vida das pessoas, né? Método pra quê, né? Não precisa. Não. Tem alguma coisa a ver com bicho que já vive na água? Tipo rã e peixe, coisa assim? Então, pelo visto, pelo que diz aqui, esse artigo que eu estudei bastante antes do programa, é bem comum o evento acontecer com peixes. Vai ver, foi nisso, inclusive, que a galera se inspirou pra botar os peixes no açude de avião. Mas também acontece com outras coisas, tipo cães e gatos. Isso eu não esperava. Que triste, na verdade. E com pedaços de carne, pelo que a gente já viu até agora, né? Quer passar pra mim e continuar lendo? Por favor, que a minha garganta já não aguenta mais. Pra mim não, né? Pra eu. Desculpa. Não, quando é pra mim, tá, gente? É bom que tem uma nota aqui no... A gente vai entrar nos testemunhos na época moderna, que é uma lista, na verdade, bem comprida até. Parabéns pra Wikipedia aí, com bastante referência, bastante momento. E aí tem uma nota aqui no Wikipedia que diz assim: esta lista não pretende ser exaustiva, simplesmente exemplifica alguns dos eventos mais significativos relacionados com este fenômeno. Eu curto essa metalinguagem na Wikipedia, sabe? Graças à imprensa escrita, na época moderna produziam-se muitos testemunhos, proferidos por um número cada vez maior de pessoas, o que lhes aumenta a plausibilidade. De seguida indicam-se alguns exemplos, discutindo a relevância do documento, né? Imprensa escrita. Imprensa escrita. Né, gente? Fica aí um abraço para os nossos ouvintes historiadores, o Matheus Donai e o João Casquinha, que podem nos ajudar a pensar se é relevante esse tipo de documento que a gente está referenciando aqui. Não a Wikipédia é relevante, é óbvio, né, do seu jeitinho, mas vamos pensar um pouco mais sobre esses relatos aqui, né? Em 1578, grandes ratos amarelos caíram sobre a cidade norueguesa de Bergen. Segundo um tal John Collinges, uma chuva de sapos fustigou a aldeia inglesa de Ackley, Norfolk. O taverneiro do lugar retirou-os a centenas. O cara precisou tirar sapo como a gente tira neve. Tipo, mas a gente não, né? As pessoas tiram neve. Uma chuva de sapos. Os ratos... Eu tô lendo cada um dos itens, desculpe. Esse é o segundo item. Tá, mas e o rato amarelo? Grandes ratos amarelos caíram sobre a cidade norueguesa de Bergen, em 1578. Tá. A fonte é Marcelle Opecit. Opecit não faz parte da fonte, né? Você entendeu? Numa cidade do Essex, Inglaterra, aconteceu uma chuva de peixes como salmões, arenques e pescadas. Os peixes foram vendidos pelos comerciantes locais. É bom que tem uns lugares que chove rato e outros que chovem peixes nobres, né? Eu vou lendo... E que já caíam embalados com a data de validade estampada.
Eu vou ler alguns dos que parecem mais interessantes, porque tem um item aqui no artigo da Wikipedia depois que eu tô muito ansioso pra chegar. As explicações. Explicações do fenômeno. Exatamente. Essa é a parte que eu acho que vai ser rica. Mas eu vou ler mais alguns aqui da lista. Dia 16 de fevereiro de 1861, a cidade de Singapura sofreu um sismo seguido de 3 dias de abundantes chuvas. Após o final das chuvas, nos charcos havia milhares de peixes. Alguns afirmaram tê-los visto cair do céu, embora outros se mostrassem mais reservados ao dar o seu testemunho. Quando as águas se retiraram, se encontraram outros peixes nos charcos que tinham secado, notavelmente em lugares que não tinham sofrido inundações, ou seja, choveu. A revista Scientific American registra um aguaceiro de serpentes que chegavam às 18 polegadas de comprimento, cerca de 45 centímetros em Memphis, 15 de janeiro de 1877. Nos Estados Unidos se registram mais de 15 eventos de chuva de animais apenas no século XIX. Cara, isso é um treco real. Tipo, alguns desses relatos são realíssimos, pelo menos me parecem muito realíssimos. E tem alguns recentes também, por exemplo. Em 2002, choveram peixes numa aldeia nas montanhas no interior da Grécia. O diário Le Monde escreveu, aspas, Atenas não é sempre bela e menos ainda o são as montanhas no norte da Grécia. Mas as tormentas têm às vezes o bom gosto de ajudar a sorrir e a sonhar. Na terça-feira, choveram centenas de pequenos peixes na aldeia de Corona, nas altas montanhas. Ok. Quem sou eu para duvidar das experiências alheias, né? Sejam elas regadas à droga ou não. Os outros dois relatos são 2007, os outros dois mais recentes, né? De 2000 pra cá. Em 2007 choveram pequenas rãs em El Rebolledo, província de Alicante, Espanha. E em 2010 choveram pequenos peixes brancos, muitos deles ainda vivos em Lahamanu, localidade de 669 habitantes no norte da Austrália. Então não é Lahamanu. Tem ainda um outro. Na noite de passagem do ano de 2010 para 2011, mais de 3.000 aves da espécie tordo sargento caíram mortas em Bibb, no Arkansas. Possivelmente devido ao pânico que o fogo de artifício causou nos animais. Nossa, eu não sei se isso dá pra considerar uma chuva de animais. Tá, né? Mais pra um atentado terrorista. Esses 3 últimos que eu li são os do ano 2000 pra cá. Sabe que enquanto eu dava uma olhada nesse artigo pra trazer hoje, eu me dei conta que quando eu era criança, talvez os meus avós tenham me pregado uma peça que eu acreditei sem questionar até hoje. Eu tô rindo já. Quando eu era criança, uma vez os meus avós disseram que corvo, que mais tarde eu descobri que não são corvos, porque pelo que eu entendi não tem corvo no Rio Grande do Sul. Isso não confere. Sabia. Biólogos, isso quer dizer Ju. @Tibicoaltair, escreve lá pra gente. Que eles começavam a voar em círculo no céu, porque tem uns pássaros preto que lá no interior as pessoas chamam de corvo, seja lá o que for isso, e às vezes eles começam a voar meio que em círculo, assim. E aí os meus avós me disseram que eles começam a voar em círculo e vão, tipo, indo pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, até chegar no espaço E daí eu insisti pros meus avós falarem o que acontecia quando eles chegavam no espaço, e daí eles disseram, congela e fica lá. E fica lá. Pra mim pareceu uma coisa razoável congelar e ficar lá. Claro, porque agora... a lua também fica lá, as estrelas também ficam lá. Pois é. E agora, pensando melhor, eu fico pensando, eu acho que talvez meus avós tenham me trollado. Essa é uma excelente lenda pro surgimento das estrelas. Eu gostaria de ouvir essa lenda em alguma mitologia ou coisa assim. Mas tem uma chance bem grande dos seus avós terem te trollado. Eu não sei por que tu só pensa isso talvez agora. Mas até hoje eu não sei a explicação do tal do corvo lá ficar voando em círculo. Muito curioso. Parabéns aí pro corvo que voa em círculo. Aqui tem cultura popular também. Obrigado, Manu. Não tem de quê. O interior presente nesse programa. Eu acho engraçado que na seção de explicações do fenômeno tem uma subseção para teorias científicas. Aí eu fiquei pensando quais são as outras teorias que não científicas. Tá, tudo bem, tem as explicações antigas e as explicações contemporâneas alternativas. Vamos ler a teoria científica. Contrariamente à generalidade dos seus colegas contemporâneos, o físico francês André-Marie Ampère considerou... Eu li certo, mano? Não sei, não tô vendo onde está escrito, né, então... Considerou que os testemunhos de chuva de animais eram verdadeiros. Ampère tentou explicar as chuvas de sapos com uma hipótese que depois foi aceita e refinada pelos cientistas. Perante a Sociedade de Ciências Naturais, Ampère afirmou que em certas épocas os sapos e as rãs vagabundeiam pelos campos em grande vagabundeiam. Esse é um adjetivo muito cientificamente preciso pra falar de comportamento de animais, né? Não, eu tô rindo porque a gente já teve chupa de animais, a gente já teve... Como é que era o outro? Em bunda? Abundante. E agora a gente tem vagabundeiam. Tá tudo bom. Os termos estão todos deliciosos hoje.
vagabundeiam pelos campos em grande número, e que a ação dos ventos violentos pode capturá-los e dispersá-los a grandes distâncias. Ah, tem uma fotinho de um tornado aqui no artigo. É tipo a Dorothy, Mágica de Oz. É, tem sentido. Mais recentemente surgiu uma explicação científica do fenômeno que envolve trombas marinhas. Os ventos que acumulam são capazes de capturar objetos e animais, graças a uma combinação de pressão na tromba e da força exercida pelos ventos dirigidos no seu sentido. Ah, tá bom. Pressão na tromba, tu não vai maliciar. Não, sério, tu não tem foco na malícia, É que Maurício. quando eu tô lendo, eu acho que o meu cérebro fica preocupado com ler e eu não consigo maliciar. Obrigado, mano, por maliciar, mas é exatamente uma combinação de pressão na tromba e da força exercida pelos ventos de pressão na tromba, ok. Em consequência, essas trombas, ou mesmo tornados, poderão transportar animais a alturas relativamente grandes, percorrendo grandes distâncias. Os ventos são capazes de recolher animais presentes numa área relativamente extensa e deixam-nos cair em massa e de maneira concentrada sobre pontos localizados. Cara, é tipo a Dorothy, é tipo o Mágico de Oz. Tipo, é um negocinho de vento que vem ali, pega tudo os sapos ali da lagoazinha e leva pra outro lugar. É isso. Esta hipótese aparece reafirmada pela natureza dos animais destas chuvas, pequenos e leves, geralmente surgidos do meio aquático, como batráquios e peixes. Também é significativo o facto de que, com frequência, a chuva de animais seja precedida por uma tempestade. No entanto, há alguns pormenores que não puderam ser explicados. Por exemplo, que os animais, por vezes, estejam vivos mesmo depois da queda, e alguns em perfeito estado. Outro aspecto é o de que normalmente cada chuva de animais se manifesta como uma só espécie de cada vez, quase nunca as misturando nem incluindo algas ou outras plantas. Isso é bem interessante. Isso é curioso. Se bem que isso pode ser uma questão do relato também, né? Tipo, os relatos normalmente privilegiam um tipo de animal. E também, imagina, tu sai de casa depois da chuva, tá, tipo, tudo meio cagado pelo chão. Mas daí tem um monte de sapo, tu repara. Mas se tem, tipo, as alguinhas que tem junto lá com o lugar que o sapo vive, tu não vai saber, notar, né? Tu vai achar que é umas folhas amassadas, molhadas, mas um sapo eu acho que as pessoas vão ver, né? Esta aparente anomalia se poderia explicar no caso dos pássaros, se a tromba atravessa um bando em particular que se encontra em pleno voo, especialmente em épocas de migração. Tá, no caso dos pássaros se explica, no caso das rãs, dos peixes, etc. é mais difícil. Mas que azar também, né? Imagina, tu é um bando de pássaro indo pra primavera, pro Equador, pra ficar quentinho no sol, e de repente um tornado passa, te leva e te faz cair numa cidadezinha onde as pessoas não vão nem acreditar no relato depois. Mas isso é estranho também, porque pássaro é bem consciente do tempo, da meteorologia e tal. Será que eles são ingênuos de caírem numa tromba d'água ou num ciclone, num tornado? Às vezes... Olha só aqui a resposta. A imagem da direita, quem está nos acompanhando no Wikipedia vai poder ver. Quem não puder, eu vou tentar fazer a audiodescrição. Mostra um exemplo específico onde um grupo de morcegos é vítima de uma tormenta. A imagem foi capturada por um radar meteorológico do National Weather Service em Del Rio, Texas, e ilustra como se pode prever o fenômeno em certos casos. Na imagem, os morcegos estão na zona de cor vermelha, que corresponde aos ventos que se afastam do radar, e entram no mesociclone associado a um tornado, em cor verde. Esse tipo de eventos ocorrem frequentemente com pássaros de modo inevitável. Em contraste, é mais difícil dar uma explicação plausível para os animais terrestres. Uma parte do enigma persiste apesar de os estudos científicos. Eu me propus aqui a fazer uma audiodescrição da imagem, mas a verdade é que a imagem é bem técnica, assim, bem específica. Eu não consigo audiodescrevê-la. Imagina um quadrado preto, assim, daí um monte de borrão amarelo, verde, vermelho, é isso aí. É isso, é um quadrado preto com um monte de borrão. Mas eu fiquei pensando agora na história dos pássaros saberem ou não se vai chover. Eu fiquei pensando agora, gente, a gente sabe, às vezes, que as coisas vão dar merda muito antes de dar. E a gente insiste em fazer. Às vezes a gente sabe que um rio, toda vez que tem cheia, enche aquele lugar ali. O que a gente faz? Constrói a casa ali. A gente sabe que se colocar um monte de rejeito e ficar cavocando as montanhas, uma hora cai. O que a gente faz? Faz isso e ainda constrói uma cidade do lado. Aí a gente quer julgar os pássaros porque eles acabaram colidindo com um furacão. Gente, ser humano, tem vergonha na cara. Tem vergonha na cara. O ser humano quem é o ser humano pra falar de pássaro, né? Fica aqui o xixi ambientalista do dia pro ser humano. Às vezes a gente sabe que o colapso ambiental é iminente e que os industrialistas e os ruralistas no sistema capitalista vão acabar acabando com o mundo, e mesmo assim a gente elege presidente que defende eles. E aí?
como é que fica. Eu tenho certeza que tinha alguém naquele bando de pássaros dizendo: pessoal, acho melhor a gente ir por outro caminho. E tinha um cara lá na frente dizendo: vamos seguir por esse caminho aqui sim, não interessa isso daí. Exatamente. Pense que pássaro você quer ser. Em alguns casos, certas explicações científicas negam a existência de chuvas de peixes. Por exemplo, no caso da chuva de peixes em Singapura de 1861, o naturalista francês Francis de Laporte de Castelnau explica que o agaceiro ocorreu durante uma migração de peixes-gato e que estes animais são capazes de se arrastar sobre a terra para ir de um charco a outro, como as enguias, que podem percorrer vários quilômetros nos prados úmidos, ou os lúcios, que vão reproduzir-se nos campos inundados. Além disso, explica que o fato de ter visto os peixes no solo imediatamente após a chuva não é mais que uma coincidência, já que normalmente estes animais se deslocam sobre o solo úmido rastejando, depois de uma chuvada ou de uma inundação. Muito bom. Mas isso é bem curioso, não é um evento tão comum assim. Não sei o que é mais incomum, chuva de animais ou peixe rastejante. Acho que as duas coisas são bem incomuns, convenhamos. Peixe rastejante, quem estuda evolução ia dizer, bom, né? Se a gente às vezes acontece. né? Mas é engraçado porque a primeira dica foi que era um fenômeno climático. E realmente esse é um artigo sobre um fenômeno climático. A gente tá aqui discutindo como é que funciona a biologia desses bichinhos. Rãs e sapos se deslocam pulando. Em meio a um tornado, esse comportamento pode tornar mais fácil a captura desses animais pelos fortes ventos. Ai, que bonitinho, uma rã pulando de repente. Vou ali dar um pulo, amiga. Fui levada por um furacão. Me ajuda! O que não ocorreria, por exemplo, com mamíferos. Eu tô com muita pena da rã agora, né? Pobrezinha. E pensa que elas devem passar, meia hora, 1 hora, talvez muito mais tempo do que isso. Devem ficar enjoadas, coitadas, girando no furacão. No ar, no furacão, no vento, pra lá e pra cá. E eventualmente caem, e mais incrível, eventualmente sobrevivem. E eventualmente caem e sobrevivem, e é no Brasil pra ver esse sistema político horrível. Não, capaz, gente, brincadeira, tô meio pessimista hoje, mas vai passar, eu acho. Esse fenômeno das rãs e sapos pularem e serem fisgadas pelo vento não ocorreria, por exemplo, com mamíferos que se escondem das tempestades em tocas. Quanto ao fato das chuvas serem sempre restritas a uma determinada espécie de animal e de não ser acompanhada pela queda de outros organismos aquáticos, 2 fatores devem ser levados em consideração. O primeiro é que muitas espécies de uma mesma família taxonômica, Ranidae, por exemplo, competem entre si, não habitando uma mesma área onde porventura ocorreria a captura. O segundo é que animais de espécies muito diferentes teriam densidades e aerodinâmicas também muito diferentes, o que faria com que, caso fossem capturadas juntas por fortes ventos ou trombas d'água, seria grande a possibilidade de que caíssem sobre a Terra em pontos diferentes. E digo mais, eu vou editar esse artigo aqui e vou acrescentar uma frase com a nossa teoria de que as pessoas simplesmente notavam mais um bicho do que outro na hora de fazer o relato, e vou colocar o nosso podcast como referência dessa frase. Exatamente, acho justo. Estamos construindo ciência aqui junto, afinal de contas, somos os pares aqui da Wikipédia discutindo. A gente devia ter um artigo na Wikipédia do Tibico. Eles iam alegar irrelevância. A Wikipédia é muito chata. Meu Deus. Eles iam alegar irrelevância. Não tem, só uns programas de TV muito grandes, tem artigo na Wikipédia sobre eles, coisa assim. A gente vai ter que fazer esse programa se tornar o programa mais relevante do Brasil. É isso aí, audiência. Essa é a nossa meta. O programa mais relevante do Brasil pra ter um artigo na Wikipédia sobre a gente. Até o fim do ano. Pra gente ler o nosso artigo no nosso programa. Perfeito. Até semana que vem, talvez. É isso aí. Vamos tentar. Vamos tentar? Já é. Então tá. Agora sim, Manu, tu disse inclusive que o artigo que tu separou talvez não desse muito pano pra manga, mas deu bastante pano pra manga. E tem bastante coisa ainda pra ler. Só que já são 9h35. Oh, meu Deus, e a gente precisa aconselhar pessoas. Eu ia sugerir que a gente pulasse pro seguinte: referência à chuva de animais na linguagem e arte. Não, linguagem e arte eu não acho tão interessante. Eu vou... arte aí, essa bobagem não tá com nada. A propósito, ciência também não, e qualquer outra coisa aí desse tipo... Tem que acabar. Pode acabar. Pode cortar as bolsas de estudar isso aí também. Pode colocar, transferir orçamento, isso aí, tudo pra bala. Pra bala, vamos produzir bala. Vamos começar, o programa vai ser só 50 minutos de tiro, tá ligado? Vai ser só um barulho de tiro, que coisa horrível. Na verdade, é que a linguagem e arte são só uma lista de referências, pra quem tá curioso aí sobre o artigo que a gente descreve. É só uma lista de referências, por exemplo, Magnolia, que tem o coisa. Mas eu vou terminar de ler as explicações, chuva de pode hambúrguer. Entra em chuva de animais? Chuva de pedaço de carne entra, né? A gente leu aqui vários dos mencionamentos eram pedaço de carne. E hambúrguer tecnicamente é um pedaço de carne. Exatamente. Será que o tá chovendo hambúrguer tá querendo dizer alguma coisa? Quem pode saber? Eu vou ler então aqui as explicações antigas.
Desde há muito tempo, a ciência tem descartado muito das explicações que são dadas. São consideradas exageradas. Isso aí a minha avó explica facinho. Se perguntar pra minha avó, isso aí é porque tu deixou as chinelas viradas. Com certeza. Com certeza choveu sapo porque tu deixou tuas chinelas viradas aí. É que quando chove demais e a berruga da tia Cássia arde, vai chover rã, com certeza. Vai chover rã. São consideradas exageradas, pouco viáveis ou não comprováveis. Em 1859, um testemunho de uma chuva de peixes na aldeia de Mountain Ash, em Gales, enviou uma espécie ao Jardim Zoológico de Londres. J.E. Gray, diretor do Museu Britânico, declarou que, abre aspas, à luz dos fatos, o mais provável é que se trate de uma partida. Um dos empregados de Mr. Nixon lhe esvaziou em cima de um balde cheio de peixes, e este último pensou que caíam do céu. Ai, coitado. Não, mas tá debochando, tá zombando do testemunho popular, Emanuele. A gente já tá cansado de ver, o diretor do Museu Britânico zombando do testemunho popular. Considerando que existe um conceito chamado evidência anedótica, e considerando que a gente tem tanta gente hoje argumentando questões macrosociais a partir de evidências anedóticas, eu acho que dá pra acreditar que se alguém jogasse um balde de peixe em cima de uma pessoa, ela acharia que tá chovendo. Exatamente. A gente tá nesse nível de compreensão da realidade. Desculpa pela crítica social foda, gente, mas é que faz sentido. Pensa comigo. Faça. Se chovesse animal no Brasil, talvez a gente não tivesse condições de averiguar se realmente está chovendo ou não. Logicamente, as chuvas de animais estiveram sem explicação científica durante muito tempo, enquanto se desenvolviam hipóteses que iam desde as tentativas lógicas de explicar o fenômeno até as mais absurdas. No século IV a.C., o filósofo grego Teofrasto negou a existência de chuvas de sapos, explicando simplesmente que os sapos não caem durante a chuva, mas que esta última os faz sair da terra. No século XVI, Reginald Scott aventurou-se a dar uma hipótese. Segundo ele, é certo que algumas criaturas são geradas de maneira espontânea e não necessitam de pais. Por exemplo, estas rãs não vinham de nenhuma parte, foram transportadas pela chuva. Estas criaturas nascem dos aguaceiros. Bom e velho fenômeno da vida espontânea, né? Isso era uma parada... A abiogênese, não é isso que chama? Sapo é uma coisa muito impressionante pra biologia, né? Que tá sempre botando uma dúvida, assim. Você tá sempre colocando um negócio. No século XIX, essa é boa, parece que é uma piada. Pensava-se que a evaporação da água levava os ovos de rã para as nuvens, onde eclodiam e caíam à terra no aguaceiro. É uma teoria que eu acho que tem sentido, vai? Achei até poético. Não sei se vocês já viram ovos de sapo e de rã, é um negocinho assim, parece uma bolinha de sagu. Achei até poético por parte do século XIX. Obrigado, século XIX. Perto de outras coisas que estavam acontecendo na época. Bem razoáveis. Explicações contemporâneas alternativas. Entre as explicações não científicas do fenômeno se encontram as interpretações sobrenaturais. Ainda assim persistem as que alegam intervenções de seres extraterrestres. Nas hipóteses sobrenaturais, que podem ser de natureza religiosa, dependendo do tipo de objeto ou animal que cai na Terra, o fenômeno é perceptível e seria um castigo, como o caso das pedras que caíram sobre o exército amorita no Antigo Testamento, ou como um sinal providencial de bondade divina quando se trata de animais comestíveis. Claro. Mas é que, gente, Deus não conhece delivery? Não. Porque, se vai chover peixe, né, gente... Deus conhece tanto o delivery quanto conhece a justiça social. Pra mim, Deus pode mandar um Delivery Much. Inclusive, por falar nisso, o Delivery Much, se quiser pagar Nossa, nós... já é o segundo... Ah, não, cara, já é o segundo programa que a gente fala É só disso. uma dica, ninguém tá tentando forçar uma barra aqui. A gente vai ter que parar de falar dessas empresas. A gente vai ter que começar, certo. tipo, a anotar elas num bloquinho pra entrar em contatinho, né? É a mesma ideia do Tá Chovendo Hambúrguer, que é um grande volume de comida disponível pra gente comer, gostosa. Algumas das hipóteses impossíveis de provar são sobre a intervenção de entes extraterrestres e descrevem estes visitantes reconhecendo grandes quantidades de animais como lastro, para depois os deixar cair antes de abandonar o nosso planeta. As chuvas de sangue e carne estariam vinculadas a uma seleção feita pelos visitantes para aligeirar os seus armazéns. Igualmente esotéricas, há hipóteses baseadas na existência de várias dimensões e planos espaço-temporais. Estas hipóteses aceitam a priori a possibilidade do teletransporte, para tentar explicar o porquê dos animais se encontrarem ali onde não deveriam estar. O jornalista Charles Roy Fort propôs algumas dessas hipóteses. Segundo Fort, existiu no passado uma força capaz de transportar os objetos de modo instantâneo,
que já não se manifesta senão em ações desordenadas, como as chuvas de peixes. Outra hipótese com força tem por base a suposta existência de um mar superior dos sargassos, uma espécie de reservatório celestial que aspira e esculpe os objetos terrestres. Bonito também. Mas... Esotérico, né? Difícil de entender, inclusive. Assim, esotérico. Eu gosto da ideia dos extraterrestres. Praticamente me cativa assim, a ideia de que eles abduzem, por exemplo, um montão de peixe ou um montão de rã e depois soltam elas do nada. Mas eu acho que se fosse, seria só pra trollar, não pra abastecer os seus armazéns. Seria só pra, vamos lá zoar com aquela cidadezinha minúscula que nunca acontece nada, vamos jogar um monte de peixe em cima dela. Vamos causar uma chuvinha de peixe ali, eles vão ficar criando teoria. Eles vão ficar tudo louco, vão ficar mais de 200 anos tentando explicar isso daí, quer apostar quanto? Vamos fazer programa de rádio sobre esse assunto, certeza. E é isso. Tirando aqui as referências na literatura, que quem achar interessante quiser ver. Por exemplo, Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Se o Moro estivesse aqui, o Moro que é muito fã do Haruki Murakami, poderia nos explicar o que acontece. Porque aparentemente chove peixes num contexto romanceado, misturando Bildungsroman, que eu não sei o que é, e sobrenatural. Olha aí. Tá certo. Então é isso, né? Se você não sabia o que era uma chuva de animais, agora sabe. Bom, o nosso programa, agora são 9h43. Só mais um comentáriozinho. Sim, por favor. Imagina se fosse uma chuva de gatos, todos eles iam cair de pé. E gato sempre cai de pé. Gato sempre cai de pé, eles iam cair de pé, iam fazer miau e sair caminhando assim em direção ao sachê. Fofo. Bom, indo agora pra segunda parte do nosso programa, a gente precisa dar um conselho aqui, talvez, né, para algum dos nossos ouvintes, alguns dos nossos aconselhados. Eles precisam de ajuda na sua vida, porque nem sempre é possível, hoje em dia, com a falência das instituições e com a destruição de todas as metanarrativas, a gente precisa de alguma coisa que ordene a nossa vida. E é nesse momento que surge a Fundação Tibico Altair. Inclusive, pra mostrar nesse programa, a gente mostra resultado. A nossa última aconselhada, Juliana, já trouxe informação pra gente de que conseguiu resolver o problema dela. O problema, no caso, matemático, não o problema que ela estava tendo, que pediu o conselho, que era com o problema matemático. E se for confuso, mas se você ouviu o programa, você tá entendendo. Mas além disso, além de resolver o cálculo, ela ainda tá pensando em seguir os nossos conselhos e largar a disciplina. Exatamente. Aqui a gente mostra resultado. Ela perguntou, pra quem tá nos ouvindo e não ouviu o programa passado, ela perguntou alguma coisa sobre como derivar uma função de n menos 1, não sei o quê, alguma parada tende a infinito. A gente, obviamente, não foi minimamente capaz de responder sobre isso. No entanto, estávamos lá presentes para ajudar a colega que precisou da nossa ajuda no momento de necessidade. Bom, eu vou ler aqui então um conselho. Também essa semana a gente não recebeu nenhum pedido de conselho, então assim como nos primeiros programas, eu trouxe um conselho pedido no dia 26 de setembro de 2008, num portal de conselhos chamado desabafa.com. Nada como um problema de uma década atrás para dar respostas na vida hoje. Perfeito. É o seguinte, diz aqui a moça ou o rapaz, não tenho certeza. Eu conheci um rapaz na internet. Apaixonei-me por ele, fiquei obcecada por ele. Todos os dias verificava seu Facebook e Instagram. Ele foi um grande amigo meu durante 9 meses. Começou todo em janeiro de 2007 e acabou no verão de 2007, porque ele casou-se. Bem adiantado, né? Instagram e Facebook. O pessoal na Europa é outra coisa, né? Pra quem... o desabafo.com tem muito mais gente de Portugal pedindo conselho, né? Ele teve relações sexuais comigo e nunca mais me falou, me bloqueou nas redes sociais. Criei um fake e consegui falar com ele, mas ele suspeitou que era eu e bloqueou o fake. Já me disseram para o esquecer, que ia ficar louca de tão obcecada que estava, e eu já o esqueci. Mas ele agora não me sai da minha cabeça. Já saiu uma vez, mas voltou a estar na minha cabeça. E agora só penso em vingança. Meu Deus! E agora só penso em vingança, de ele ter me usado. Ele me desbloqueou e veio falar comigo como se não me tivesse largado depois de ter tido relações comigo. Sonho em destruir o casamento dele, seduzi-lo e contar a verdade para a esposa dele. Na semana em que a mulher dele anunciou que estava grávida, eu não sabia. Soube só 2 meses depois. Eu sonhei durante esse mês todo que tinha um filho dele. O que eu devo fazer? Devo desistir de vez? Eu não sou obcecada por ele. Eu tenho namorado agora. Oh, meu Deus! Que loucura
essa história eu tô completamente desconcertada. Essa é a vida de alguém que precisa de ajuda, entendeu? Miga, sua cometa doida, procura um psicólogo ou psicóloga urgentemente. Em primeiro lugar. É. Em primeiríssimo lugar, isso. Mas, gente, eu diria, normalmente, eu acho que eu nem sei o que dizer. Tô confusa. Vamos lá. Ela chegou a criar fake pra tentar conversar com a pessoa. O cara notou. Assim, olha, o cara é um babaca, convenhamos, né? Assim, é que, vamos com calma. 2 errados não faz um certo. Não, definitivamente não. E também a vida não é algo de ficar contando ponto pra ver quem tá mais errado. E, bom, é chato, ele foi, né, meio que um idiota contigo, mas eu acho que criar um fake e ficar planejando destruir o casamento dele também não faz, assim, de uma pessoa muito boa. Regulada, sabe? Assim. É. E ainda mais assim, tu acabou de dizer que não é obcecada. Tu tá mentindo pra ti mesma. Porque tu precisa tratar essa obsessão. Sejamos honestos, você é completamente obcecado. E tu também comentou que tem um namorado agora, então, né, por favor. Tenta focar nisso, Foca quem nisso, sabe. pega esse projeto. Sabe, tenta focar em ti mesmo. Às vezes um namorado é uma coisa que tá te dando um problema a mais, entendeu? Não sei como é que é esse namorado e tal, mas às vezes o que a gente precisa não é de um namorado pra botar no lugar do outro. Às vezes o que a gente precisa é de um tempo pra pensar e tal. E quando vê justamente a tua obsessão nesse cara, fez tu procurar esse namorado. Então aí talvez tu devesse pensar se esse namorado não tá reforçando essa obsessão. Também. Daí a gente vai olhar e um é a cara do outro, né? Sei lá. Então assim, ó, eu acho que essa pessoa que em 2008 tava com esse problema, a gente o Edson recomenda... tá concordando ali, ele tá fazendo... Ele fez 2. Ele se fez 2 com a mão assim, ó, com os vitória, dedos, de vitória pra esse conselho, ele concorda. Eu acho que ela precisa procurar ajuda. certamente. Psicológica, né? Agora Na verdade, qualquer pessoa que estiver passando por um sofrimento emocional desses, com algum relacionamento e tal, deve conversar com as pessoas e, em último caso, procurar. Último caso, não. Na verdade, em primeiríssimo qualquer caso, procurar ajuda profissional. Psicólogos são ótimos, são maravilhosos. Setembro Amarelo, inclusive, ocupa esse mês de setembro pra conversar sobre isso com quem você gosta, com quem gosta de ti, com a sua família, com as suas amigas e amigos. Às vezes um relacionamento acaba, mas as pessoas que a gente ama estão aí ainda assim. Agora sim, o Edson fez um 2 pra gente, porque infelizmente, na verdade, faltavam 2 minutos pra encerrar o programa, agora falta só 1. Então, isso aí. Na verdade, a gente gostaria de dar uma boa noite pra todo mundo. Pode procurar a gente lá no Twitter em @tibicoaltair. Pode procurar a Rádio Armazém no Twitter, no Instagram, @Rádio Armazém.net. Apoiar a rádio. Pode apoiar a rádio. No Apoia-se. Tem um Apoia-se, pode também estar presente aí. E a gente tem um pensamento, uma fala pra encerrar o programa, com alegria, com muito carinho. Que normalmente é a Manu quem traz, mas hoje a Manu trouxe o tema, eu vou trazer a fala aqui pra gente encerrar o programa com uma reflexão, né? E eu trouxe uma manchete pra encerrar o programa com uma reflexão. E a manchete é a seguinte: Sugar Daddies patrocinam mais de 155 mil estudantes no Brasil de site de relacionamento. O que faz com que esse site, os Sugar Daddies, sejam uma instituição de financiamento a estudo e a pesquisa e a permanência na universidade maior do que o próprio CNPq, atualmente. Quem precisa de Estado quando tem um Sugar Daddy, não é mesmo? É verdade. Boa noite.